bem-vindos à nossa aula de matemática! E hoje vamos dar continuidade nas atividades sobre divisão. Vocês fizeram na semana passada, da página 210 a 213. Já conseguiu entender um pouquinho mais sobre divisão? Depois a prof vai colocar mais alguns vídeos para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre divisão. Nós vamos trabalhar hoje nas páginas 214 e 215. Nessas páginas nós vamos aprender um pouco mais a dividir por 10, por 100 e por 1000. Você vai ver que tem um segredo bem simples quando for uma divisão por esses números. Quando desejamos dividir um número natural por 10, 100 ou 1000, basta diminuir um zero no dividendo quando a divisão for 10, 2 zeros quando for 100 e 3 zeros quando for 1000. Ou colocar a vírgula, uma, duas ou três casas, conforme o caso para a esquerda do número que se quer dividir. Então, tente gravar bem essa dica quando for divisão por 10, por 100 ou por 1000. Você vai entender, nós vamos realizar algumas atividades. Então, vamos lá. No número 15, coloque as frases em ordem para que você possa, então, resolver o problema. Você vai ler, vai colocar em ordem e vai resolver a divisão que está proposta ali. No número 16, você tem a seguinte frase. Angélica comprou 3 vestidos com o mesmo preço e gastou R$105. Então, agora você vai inventar a parte da pergunta deste problema. No número 17, você vai utilizar uma calculadora. Olha lá, quando a gente tem a calculadorazinha do lado, é para a gente fazer com calculadora. Essas divisões que tem ali. Fique observando o resultado que vai dar em cada uma e leia novamente o clique que a gente leu no início da aula, para você entender depois que você fizer essa divisão. No número 18, para o passeio do Dia das Crianças, foram reservados 10 ônibus para toda a escola. Se são 380 alunos e eles foram distribuídos igualmente, então quantos alunos terão em cada ônibus? Número 19, você vai analisar o problema abaixo e responder ao que se pede usando o algoritmo. Então, o problema é o seguinte. Após o intervalo, a professora Beth, do 5º ano, pediu aos 40 alunos que se dividissem em grupos de 4. Letra A. Quantos grupos foram formados? Se eram 40 alunos e a gente dividiu em 4 grupos, são grupos de quantos alunos? Agora, na letra B, se a quantidade total de alunos fosse dobrada, em vez de ser 40 alunos, fossem 80 alunos, quantos grupos seriam formados? Na letra C, e se a quantidade total de alunos fosse triplicada, quantos grupos seriam formados? Então, agora eu não tenho mais 40, nem o dobro, eu tenho o triplo. Faz 40 vezes 3 para descobrir. E depois divide por 4. Na letra D, e se a quantidade total fosse a metade de 40, quantos grupos seriam formados? Certo? Então, depois da letra E, você vai analisar tudo aquilo que você respondeu e vai ver o que você descobriu aí destas questões. Coloque com as suas palavrinhas, né? O que você entendeu aí das questões A, B, C e D. O número 20 e o número 21, eles são um desafio para você. Tenta descobrir, então, no número 20, encontrar mentalmente o valor que torna cada igualdade verdadeira, tá? Se você não conseguir mentalmente, use a calculadora para você resolver o número 20, não tem problema. É para você descobrir aí essa questão. 21, desafio. No último ano,
Bruno juntou 120 bolinhas de gude e o seu pai prometeu, né, para ele que se ele dividisse as bolinhas de gude com o primo, ele ganharia peças novas e mais bonitas para sua coleção. Você vai ajudar o Bruno a dividir as bolinhas de gude de modo que, letra A, seu primo e ele fiquem com a mesma quantidade de bolinhas. Na letra B, que ele fique com o dobro de bolinhas em relação ao seu primo. Na letra C, que seu primo fique 3 vezes com mais bolinhas do que ele. E na letra D, que ele fique com 4 vezes mais bolinhas que seu primo. Como tarefa de hoje, então você irá fazer o Agora é Sua Vez na página 218 a 220. Você pode realizar essas atividades então para relembrar aquilo que estudamos neste capítulo. Então, tchau e até a próxima aula!